Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Isso mesmo, famílias! Eu quero conversar com você que é mãe, pai, vó, tio ou responsável de criança de 0 a 5 anos que frequentam instituições de educação infantil. Hoje eu quero trazer algumas orientações sobre as atividades remotas que as crianças têm desenvolvido nesse período de pandemia. Vamos conversar um pouquinho? Então, vem comigo! Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Michele Cristina e esse é o canal Destaque Infantil. No canal nós discutimos sobre a infância, crianças, educação infantil, o trabalho do professor, a natureza do trabalho na educação infantil, entre outras coisas do nosso cotidiano de trabalho. Mas também tiro algum tempo para conversar com as famílias, trazer algumas orientações, tirar algumas dúvidas sobre o trabalho que desenvolvemos com as crianças. Hoje, especialmente, quero conversar com vocês sobre as atividades, sobre o período que estamos passando e sobre o trabalho que tem sido desenvolvido com as crianças no seu cotidiano com as suas famílias. Tirar algumas dúvidas, trazer alguns esclarecimentos, conversar um pouquinho e, antes de mais nada, pedir a sua parceria e colaboração nesse trabalho em prol das nossas crianças. O momento atual não tá fácil para ninguém, não é mesmo? Tanto para as famílias, crianças, as instituições, para o professor. Nós todos tivemos que nos reorganizar, e especialmente os professores, se reinventar para atender com qualidade as nossas crianças, mesmo no período que traz grandes desafios. Nesse momento, apesar de não estarmos no interior das instituições, mas cada professor tem estudado, assistido lives, se reinventado, estudado muito para atender às necessidades desse momento. Tem trabalhado com tecnologias, com algumas ferramentas que não teve contato na sua formação e nem teve formação para tal, mas tem se empenhado dia e noite dentro da sua carga horária e fora dela para poder estar perto das famílias, das crianças e fazendo aquilo que a gente tanto ama, que é atender as nossas crianças. Trabalhar de maneira remota, enviando atividades, gravando vídeos, montando grupos de WhatsApp, foram as formas que nós e a instituição encontramos de manter os vínculos com as famílias e com as crianças, porque a educação ela é essencial e de maneira nenhuma nós poderíamos ter fechado a unidade e esperar isso passar para depois a gente retornar. Nós sabemos o quanto é importante esse contato com as famílias, com as crianças e que mesmo diante de tamanhos desafios, ainda temos a possibilidade, especialmente na educação infantil, de fazermos um trabalho muito bacana e que traga bastante desenvolvimento às crianças, mesmo num contexto diferenciado, que é o contexto familiar. A primeira orientação que eu quero passar às famílias e que eu acho muito importante as famílias entenderem e compreenderem é que cada atividade que tem sido proporcionada às crianças parte de um planejamento, de uma intencionalidade pedagógica, parte de concepções que foi discutida em um grupo, partindo de uma comunidade, partindo do projeto político-pedagógico e dos documentos que norteiam e fundamentam o nosso trabalho na educação infantil. Cada atividade foi pensada de acordo com a faixa etária das crianças, de acordo com a fase do desenvolvimento, com uma necessidade de desenvolvimento de cada uma delas. Então, essas atividades que o professor tem proporcionado não é só para cobrir esse momento, não é só para dizer que está fazendo alguma coisa, são atividades que vão trazer, proporcionar esse vínculo da instituição com as crianças e principalmente um vínculo entre a família e a sua criança, né? Até porque foi pensado nesse momento de trabalhar um plano de ação, trabalhar propostas que fosse mais fácil da família estar conduzindo. Uma coisa que é bem interessante e que é própria da educação infantil é que todo o trabalho desenvolvido na educação infantil tem que ter como eixo as interações e as brincadeiras.
Então, isso é dito pelos documentos que a gente estuda e que normatizam o nosso trabalho. Tudo que for trabalhado com as crianças da educação infantil tem que ser por meio das interações e das brincadeiras. Isso foi uma forma também que facilitou, de alguma forma, a gente proporcionar essas atividades no cotidiano da família. Por quê? Porque também a gente pôde proporcionar essas brincadeiras entre a família, reforçando esse vínculo familiar entre pais e filhos, entre os familiares e as suas crianças. E isso tem sido muito rico. As famílias que têm participado com afinco, que têm colaborado dessas atividades, têm observado como essas crianças estão criando esses laços e também como elas estão se desenvolvendo através dessas atividades. Um segundo ponto importante para orientar nesse momento as famílias é sobre a natureza das atividades, como que cada professor tem orientado, qual atividade que tem sido proposta. Para as crianças de 0 a 3 anos, são atividades que elas possam fazer, que partam das interações e das brincadeiras, mas que antes de tudo acolha o cotidiano delas, acolha os seus fazeres diários, as suas rotinas. Então, muitos professores têm sugerido para as famílias novas rotinas, novas organizações, têm proposto atividades que é do cotidiano, ensinar as crianças a lavar as mãozinhas, escovar os dentes, algumas atividades de estimulação. Essas são atividades próprias para se fazer nesse momento e para a família auxiliar os professores para que essas crianças venham desenvolver. Essas são atividades interessantes para esse momento e para essa faixa etária. Para as crianças de 4 e 5 anos, eu sei que muitas famílias têm pressa, muitas famílias entendem a educação como era no tempo delas. E a gente sabe que os tempos mudaram, que hoje há muitas outras teorias, muitos outros estudiosos que vêm falando desse desenvolvimento infantil e o que é necessário em cada faixa etária. Há muitos pais com interesse das crianças fazerem letras, números, escrever e ler. Na educação infantil, isso é um processo. Essa criança, para que ela leia e escreva, chegue nesse patamar de já estar fazendo isso, ela precisa desenvolver outras competências, outras habilidades para que ela leia e escreva. E isso, esse outro que ela precisa desenvolver, esses conhecimentos prévios, é o que a gente trabalha na educação infantil. Para a criança aprender a escrever, ter a letra bonita, ela precisa trabalhar muito esse movimento, precisa trabalhar o movimento de pinça, a musculatura dos dedos. Para nós, os adultos, parece ser fácil, ser simples, mas porque nós já desenvolvemos essa habilidade, mas as crianças não. E isso precisa, tem o tempo certo de acontecer. A leitura, para que ela seja um leitor, para que ela leia bem, é preciso de alguns conhecimentos prévios que a educação infantil trabalha, que é o ler muita história para a criança, o adulto ler, é colocar essa criança num contexto de muitos portadores de texto, é de conversar muito com ela, trabalhar a imaginação. Então não precisa ter pressa, não precisa cobrar nesse momento do educador, do professor, esse tipo de atividade, porque o professor do seu filho, da sua criança, ele mais do que ninguém entende de desenvolvimento infantil e do que é necessário para o seu filho nesse momento. Então confie nele, seja parceiro dele nesse momento e desenvolva com todo o amor, com todo o carinho, com todo o afinco possível as atividades de brincadeiras, de estimulação que ele propõe. Se dentre essas atividades, essas orientações, você, enquanto família, tem alguma dúvida, tem alguma expectativa, converse com os gestores da unidade, conversem com o seu professor. Nós precisamos, nesse momento, de sermos parceiros, de nos unirmos, de termos mais empatia
Converse com esse educador, faça perguntas. Esse é um momento especial para você, família, conhecer mais dessa instituição, conhecer mais desse professor, conhecer das propostas que ele tem, das coisas que ele entende, do que ele almeja para sua turma, especialmente para sua criança. Esse é o momento, mesmo diante de todos os desafios, eu ainda falo que esse é um momento propício para nós nos unirmos, nós nos conhecermos, e isso vai trazer um grande benefício para as nossas crianças. Esse momento é de sermos parceiros. Então pergunte nesse momento qual que é a intencionalidade do professor, questione mais atividade, não questionar no sentido de não querer aquela e querer outra, mas questionar no sentido de saber mais do que você pode ajudar mais, do que você pode fazer mais para ajudar a sua criança. E por fim, quero aqui pedir a sua colaboração como família. Vamos ser parceiros. Fique mais próximo, claro, né? Nos grupos de WhatsApp, conversando mais, mas sendo mais presente. Fique perto desse gestor, do coordenador, do professor da sua criança. Se coloque como parceiro. Tá difícil, como eu disse, para todo mundo, mas de alguma forma a gente está tentando amenizar essas dificuldades, estar perto, ser presente e continuar de alguma forma desenvolvendo o nosso trabalho. E nós, enquanto educadores, precisamos muito da família. Já precisávamos muito antes, né, dessa pandemia, especialmente agora que o contexto familiar de vocês é que tem sido também de alguma forma o local em que a gente pode estar desenvolvendo um pouco do nosso trabalho. Então, vamos nos unir. Seja parceiro e você vai ver o quanto você pode contribuir para o desenvolvimento do seu filho, da sua criança. Colabore, se coloque como parceiro para o professor e você vai ver o quanto juntos vocês podem aprender e o quanto a sua criança pode desenvolver e aflorar as suas potencialidades e os seus conhecimentos. Então, esse é um convite que eu faço para vocês, famílias. Fiquem perto, conheça mais, seja parceiro, tenha empatia. Vamos juntos trabalhar em prol das nossas crianças. E você que quiser conhecer mais sobre criança, sobre infância, desenvolvimento, faça parte aqui com a gente desse canal. Esse é o canal Destaque Infantil. Se inscreva e acompanhe os vídeos aqui no canal. Compartilhe com os seus colegas, com outras pessoas da sua família que às vezes está tendo dúvidas sobre essas atividades, não está sabendo como participar, como colaborar. Envie esse vídeo para eles, se for esclarecedor, dá um gostei e coloque aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida e o que mais você gostaria de saber nesse momento sobre as crianças, tá bom? Meu muito obrigado e bom trabalho a todos!